Olá, colega alimentarista. Estamos aqui novamente para a gente continuar nossa jornada alimentarista. E hoje eu vou falar sobre os princípios, sobre aquilo que nos move inicialmente, qual a base legal que o alimentarista deve caminhar para poder estar sempre orientando e aperfeiçoando o sistema agroalimentar brasileiro. Então, logo depois da vinheta, a gente vai falar sobre o que é o alimentarismo, os princípios que movem esse alimentarismo e a base legal que fundamenta o caminhar do alimentarista, tá certo? Logo depois da vinheta. Então, colegas alimentaristas, retornando aqui à nossa jornada, eu venho falando com vocês já, e apresentei há pouco tempo atrás, os 10 mandamentos do alimentarista. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou trazendo aqueles princípios que estão dentro da própria lei e da Constituição para que sejam interpretados de uma forma mais fácil para todos os colegas que começam a caminhar, porque é uma área desconhecida, apesar de ser uma área que está muito bem fundamentada, com princípios constitucionais, com legislação específica, mas que poucos colegas sabem trabalhar. E é uma área, como eu sempre falo, que movimenta, fatura aí no Brasil algo em torno de 2 trilhões de reais. Nós estamos agora numa época em que a gente está tendo um problema com relação às tarifas, né, exportação em relação aos Estados Unidos. A gente vai ter um impacto dentro desse setor agroalimentar, que vai ser inicialmente positivo, mas que pode ser prejudicial a médio e longo prazo, que são alimentos que nós exportávamos para os Estados Unidos e que nós vamos deixar de exportar e que provavelmente vão retornar aqui ao mercado interno. Isso vai fazer com que inicialmente o preço de alguns alimentos caia, mas vai prejudicar o sistema como um todo, a cadeia como um todo. Isso daí é o oposto daquilo que a gente prevê de sustentabilidade econômica, né? Então não é viável para o produtor continuar produzindo, ele começa a reduzir a sua capacidade de produção. E para ele retomar também tem uma curva, né? Então vamos ver como é que vai seguir esse caminho, mas de qualquer forma, o importante é que nós que somos profissionais alimentaristas, que somos advogados alimentaristas, tenhamos o conhecimento desse sistema. E é isso que o alimentarismo traz, né? A ideia da justiça alimentar. Como é que nós podemos atuar nesse sistema para promover a justiça alimentar dentro dessas variáveis que ocorrem, né? Circunstanciais e outros tipos de problemas, tá? Então eu vou compartilhar com vocês primeiro um primeiro quadro falando sobre aquilo que a gente vai tratar como temas principais, né? Então primeiro a gente vai falar sobre o alimentarismo. O que é o alimentarismo? O alimentarismo é um movimento que busca alcançar essa justiça alimentar, com a atuação dos profissionais de direito, erradicando a fome no Brasil. A erradicação da fome é o primeiro passo, mas tem outras questões que nós vamos trabalhar também, que são aquelas é, discrepâncias alimentares, né, que a gente está tendo, distúrbios alimentares que estão sendo provocados pela alimentação que a gente produz. Então, a obesidade, sobrepeso, as doenças crônicas não transmissíveis, como as questões da pressão alta, diabetes tipo 2 principalmente, questões de problemas hepáticos, de problemas renais, de problemas pancreáticos, problemas intestinais, esse crescimento de pessoas com obesidade e sobrepeso que tem levado a um aumento nas cirurgias bariátricas, a busca de novos remédios e medicamentos que funcionem para controlar a obesidade, sendo que a obesidade já desde 2013 é considerada uma doença, né? Uma síndrome quase, né? Ela inicia muitas vezes pela síndrome metabólica, né? Então, esse é o objetivo do alimentarista, do advogado alimentarista, buscar uma justiça alimentar para erradicar a fome e os efeitos contrários de um sistema que não está bem regulado, né, que são a obesidade, sobrepeso e essas doenças crônicas não transmissíveis. As pessoas têm o direito de comer com primazia e acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente para si e para a sua família. Esse é um dos princípios do alimentarismo, é o que a gente chama de segurança alimentar e nutricional. E além dessa segurança alimentar e nutricional, nós temos outro ponto que é muito importante para nós alimentaristas, que é a distinção do elemento comida, do alimento, né? Então nós temos hoje, falando sobre essa questão de exportação, nós falamos dos Estados Unidos de exportação de commodities, mas a comida não é commodity. Dentro dessa ideia do que vê o alimentarista, a comida é um direito humano. Então você tem que pensar que as pessoas que lá nos Estados Unidos não vão mais receber esse alimento que é exportado do Brasil, talvez tenham um aumento de preço, um déficit em relação à questão de alimentação. Isso já modifica no caso daquilo que é, por exemplo, uma commodity como um mineral, o ferro, por exemplo, né? Então a cadeia pode parar, mas determinados tipos de produtos alimentares é muito difícil você parar uma cadeia, né? Então a cadeia de carne, por exemplo, de proteína, né? A cadeia de alimentos que são alimentos básicos da alimentação diária, cotidiana, né? Então a comida não pode ser tratada como commodity. Isso o advogado ele deve perceber, né? Esse é um princípio que nós tratamos, né? Comida não é commodity. E aí você sempre vai se respaldar no direito humano à alimentação no Brasil, que é mais descrito esse direito humano na Lei 11.346 de 2006, que a gente vai agora detalhar, e regulamentada essa lei pelo decreto 7272 de 2010. E ali vão estar os princípios que projetam um futuro agroalimentar.
que eu coloco como conceito 5S2B. Eu tirei dali e de outros locais para formatar esse conceito, né? É de minha autoria. Mas ali dentro vocês vão ver isso que eu falo, que é a soberania alimentar, a segurança alimentar e nutricional, a sustentabilidade, a saudabilidade e a sinergia. As cadeias devem funcionar uma auxiliando a outra para atingir o objetivo de produzir esse alimento. E o 2B, o bem-estar humano e o bem-estar animal, que deve estar envolvido nesse sistema de produção, certo? Então nós vamos agora destrinchar um pouco mais, e aí principalmente para os colegas que são advogados, né? É a parte que seria talvez mais interessante. Então, Fred, você fala sobre essa questão de alimentarismo, fala sobre segurança alimentar, mas de onde você tira? Não saiu do nada, tá, gente? Primeiro eu tiro de um dispositivo constitucional, que foi inserido na Constituição em 2010, como direito social, direito humano, à alimentação adequada. Então, esse direito à alimentação, que está no artigo 6º lá da nossa Constituição, foi inserido pela Emenda Constitucional número 64, de 2010. Só em 2010, olha só. Constituição de 1988. Mas já tinha uma previsão legal, a Lei 11.346, sobre esse direito humano. Tá? Então, a gente vai ler agora mais detalhadamente, principalmente para os colegas que são da área do direito, tá? Que é essa a nossa ferramenta principal. E depois vocês podem ir atrás daquele regulamento 7272 que eu citei para vocês, para poder verificar, né, esse detalhamento da lei. Então, o que é que diz a lei? Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada. Então, olha só, a lei busca assegurar esse direito humano, que já está previsto na Constituição de 2010. Vai ser previsto depois, né? Vai ser incluso depois, mas estava previsto. É implícito no sentido de que era um direito relacionado com a dignidade da pessoa humana, é o direito à alimentação. Artigo 1º. A lei estabelece definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, e aí nos inclui, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. É o artigo 2º. Então, aqui ele fala sobre a garantia do direito humano à alimentação adequada, no artigo 1º, que é o objetivo da lei. Tá? O artigo 2º diz que a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano. Então, o direito da primazia, né? Então, vamos colocar o princípio da primazia, direito fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana. Nós sabemos disso, é quando a pessoa está com fome, muitas vezes nós vemos as pessoas pedindo comida, né? A dignidade, ela é colocada a segundo plano. Pessoas que fazem coisas que não deveriam ser feitas em razão da fome, né? Então, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Então, aí entra a atuação do advogado também, para essa garantia que o poder público deve dar sobre a segurança alimentar e nutricional. Tá? Ele tem que garantir isso e garantir de diversas formas. A gente tem que entender que a produção do alimento está interligada com vários mecanismos constitucionais. Tá? Ali a questão do crédito, a questão da saúde, a questão da educação, a gente vai falar sobre a questão da educação alimentar e nutricional, a questão da segurança, porque sem comida não há segurança, né? Então a gente sabe que é, revoluções são feitas, né? A gente lembra da Revolução Francesa, né? Que quando informaram o rei, né? Que não tinha pão para todos, aí, segundo conta a lenda, não sei se isso procede com absoluta verdade, né? Mas foi dito pelo rei que se eles não têm pão, que eles comam brioche. Então esse é o grau de distinção, né, que nós temos que pode acontecer quando não há comida para um povo de forma suficiente. Outra questão, do parágrafo 1º, a adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. Vocês vão ver quando eu citar, dentro dos mandamentos do alimentarista, esse caso, né, que nós devemos respeitar isso. A cada região, a cada local, deve ter uma política específica para que seja mantido aquele tipo de alimentação que caracteriza uma identidade, uma cultura regional, local, que nos faz, com essa soma de culturas, sermos brasileiros, né? Então, no Nordeste tem um tipo de alimentação, no Sul tem outro, Centro-Oeste tem outro, características ambientais, de dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. O parágrafo 2º do artigo 2º. É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar. E aí fiscalizar, eu faço uma lembrança a todos os colegas advogados. Nós pertencemos, somos associados a um conselho profissional, né, que é uma autarquia federal. E também nós temos a possibilidade, prevista em Constituição, de fiscalizarmos os direitos constitucionais. Então, fiscalizar engloba a gente também, que é advogado, tá? E avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada. Então, isso, avoquem,
essa responsabilidade, senhores colegas advogados e advogadas, que nós possamos realmente fiscalizar e avaliar essa realização, né? Sejamos órgãos partícipes dessa concretude do direito humano, bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade. E aí sim, garantir os mecanismos. Quais mecanismos nós, advogados, temos para poder exigir que seja cumprido um direito? Então, já comecem a formatar isso e aí vocês têm a base legal aí prevista na Lei 11.346. A segurança alimentar e nutricional, isso é o artigo 3º, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, o que é a segurança alimentar e nutricional? É a realização de um acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer outros direitos, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. Então, olha aí a saudabilidade. Então, falei para vocês de saudabilidade, falei para vocês sobre sinergia, né? Todos devem trabalhar em conjunto. Né? Falei para vocês sobre segurança, né? Segurança alimentar e nutricional. E aí eles falam, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. O outro S, sustentabilidade, certo? Então, aqui vocês têm os 5S e 2B que a gente vai destrinchando e que vamos fazer os mandamentos. Então, estou trazendo para vocês um mecanismo legal que vocês vão começar a trabalhar, surgir os insights e venham compartilhar conosco, tá certo? Esses mecanismos, essas ideias que forem surgindo, os colegas advogados que tiverem ideias em relação a essa estruturação desse sistema alimentar baseado em lei, tragam feedbacks, façam comentários, entrem no nosso canal, comentem, entrem através do meu LinkedIn, do meu Instagram, para poder fazer uma grande comunidade, que é o que eu convido a todos participarem, para poder atingir essa soberania e essa segurança alimentar e nutricional no nosso país, tá certo? Bom, a lei continua, né? Então, o que que diz a outra parte da lei? A segurança alimentar e nutricional abrange. Olha como é abrangente, como é que em várias áreas você vai entrar através da justiça alimentarista, da advocacia alimentarista, agindo como um alimentarista, fundado em lei, tá? Sempre fundado em lei, tá? A segurança alimentar e nutricional abrange ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio de produção. Aí eles dizem produção, em especial, mas não só, da agricultura tradicional e familiar. E aí a gente vai discutir em um outro momento, eu creio que no próximo vídeo eu já devo trazer essa discussão. Agricultura familiar é uma designação de uma parcela de agricultores que eminentemente tem uma propriedade com um tamanho pequeno, menor, vamos dizer assim, né? Um tamanho menor. Mas a agricultura familiar também é agronegócio. Então, essa cisão, eu não sei a que ponto aconteceu, em que momento aconteceu, mas eu vou trazer a concepção do direito do agronegócio, que é pela definição do próprio criador do termo, e aí vamos trazer também o que prevê o que é agricultura familiar, tá certo? E vamos ver que se casam um com o outro. Então, seria analogamente, seria o seguinte: empresário são todos que têm empresa, mas tem microempresário, pequeno empresário, médio empresário e grande empresário. Tratou-se de fazer uma analogia aqui e começarem a discutir que a agricultura familiar é o pequeno. Não, ele pode ser agronegócio. Todos são empresários, no caso da empresa, e todos são agronegócio, no caso da agricultura. Quem produz para vender está dentro do agronegócio. Então, o agronegócio é essa cadeia de produção, tá certo? E a gente tem que trazer de volta a agricultura familiar para dentro do agronegócio para que seja levada a sério, exatamente para que ela possa produzir tudo isso que está sendo solicitado. Porque senão, o agricultor familiar que não está tecnificado, que não tem acompanhamento, que não está junto de uma cooperativa, ele vai ficar para trás. Tá? Então, acesso aos alimentos por meio da produção. Então, vamos valorizar todos os tipos de produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, então, ampliação das condições de acesso pela produção, pelo processamento, pela industrialização, pela comercialização. Isso é a cadeia de agronegócio, que eu vou mostrar para vocês. Incluindo-se os acordos internacionais do abastecimento e da distribuição de alimentos, incluindo-se a água. A água é alimento, tá, gente? A água, além de ser um bem para irrigação, para utilização e saneamento, ela é um alimento. Ela carrega nutrientes. Inclusive, o nosso corpo é majoritariamente composto de água. Tá? Então, nós precisamos de água potável para dessedentação, para matar a sede e alimentar o corpo. Sem a água, a gente não consegue gerir o nosso corpo de forma correta. Né? Os mecanismos metabólicos começam a pifar, bem como das medidas que mitiguem o risco de escassez de água potável. Então, é necessário ter água e água potável. Da geração de emprego e da redistribuição de renda. Renda, fundamental, porque muitas vezes o que falta para a pessoa ter acesso ao alimento não é o alimento estar disponível a ela.
ela ter renda para poder adquirir esse alimento, tá? Então, olha só como você começa a colocar dentro da segurança alimentar questões relativas a trabalho, a água, a utilização da água, outorgas, geração de emprego, toda a cadeia do agronegócio, que vai da produção até a comercialização e consumo, cadeia de abastecimento, que nós temos que retomar, né, o abastecimento, os estoques reguladores, né, que de uma certa forma eles foram é, relegados para segundo momento. Então, tudo isso caracteriza um grande sistema de segurança alimentar e nutricional. Além disso, a conservação da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos. Só a sustentabilidade de novo. Promoção de saúde, da nutrição, da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. Olha a saudabilidade de novo. A garantia da qualidade biológica, sanitária. Tá? Então, a gente trabalha muito com esses assuntos regulatórios, na parte dos regulamentos que garantem a sanidade do alimento. Nutricional, a questão da consistência, da densidade nutricional. A gente come alimentos que estão péssimos em termos de nutrientes, né? A gente tem a tabela nova, é uma tabela que foi produzida aqui do Brasil, um guia de nutrição, um guia alimentar, que ele caracteriza alimentos como processados, ultraprocessados, minimamente processados. Então, normalmente os alimentos ultraprocessados, eles têm uma baixa densidade nutricional, certo? Tem um alto teor de alguns alimentos ou às vezes o produto ultraprocessado não é nem chamado de alimento, é de produto alimentício, né? Porque já perdeu a característica de alimento. Alto teor de sódio, alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Então, essa qualidade nutricional em muitos alimentos está péssima. E a gente tem que atuar dessa forma para evitar que esses alimentos sejam vendidos e consumidos a rodo pela população. Bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, que respeitem a diversidade étnica, racial e cultural da população. Cada região tem sua característica, cada pedaço do Brasil, um rincão do Brasil tem sua característica, cada município, né, tem sua característica alimentar e cultural. E respeitar isso, mantendo essas outras características de qualidade biológica, sanitária e nutricional, é também uma das atividades que nós, advogados alimentaristas, buscamos fazer. A produção de conhecimento e acesso à informação. Então, tem lá dos mandamentos, dentro dos mandamentos, compartilhar conhecimento. Conhecimento é que nem água, se ficar parado, ele apodrece. Tem que fluir. Então, aquilo que nós, na nossa comunidade, trocarmos de informação, ele passa a ser uma forma de expandir esse conhecimento para que todos possam agir, tá certo? Implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do Brasil. Então, essa formatação de feiras, de locais onde você possa trazer aquela cultura local, da produção local, né? Dispor isso, manipular isso dentro das normas sanitárias, dentro da qualidade biológica, nutricional, tecnológica, isso também o advogado alimentarista pode orientar. Informação de estoques reguladores estratégicos de alimentos. Então, essa lei, né, que foi incluída, esse item foi incluído pela Lei 13.839 de 2019, já previa isso, que estava havendo essa falta de formação de estoques, né? E a gente está sentiu isso recentemente, quando a gente começou a verificar que os alimentos eles aumentam muito rapidamente de preço porque você não tem estoque regulador, né, para poder jogar no mercado e fazer com que o preço fique sempre dentro de uma média, né, alguns alimentos. A formação de estoques reguladores estratégicos é muito importante. Aí tem o parágrafo único, eles falam, incluíram, né, dentro da cesta, porque a forma de distribuição seria essa, mais efetiva, a questão do absorvente higiênico feminino, que eu acho que não tem muito a ver com o escopo, e o artigo 5º. A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania. Soberania. Respeito à soberania. Então, olha a soberania novamente. E confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. Agora a gente está no momento em que a gente está sendo atacado na nossa soberania alimentar, com as tarifas de Donald Trump. Então, ele quer impingir que a gente comece a caminhar conforme os Estados Unidos determina, né? E nós queremos produzir aquilo que nós podemos produzir, né? Esse é um respeito ao povo brasileiro, àquilo que nós somos, né? Ao nosso território, à nossa nação. Então, confere aos países a primazia nas suas decisões sobre a produção e consumo de alimentos, tá certo? Então, ao preço que nós vamos colocar, ao preço que nós vamos vender, para quem nós vamos vender também, né? E além da nossa própria população, isso é uma questão soberana e que os Estados Unidos ele vem atacando com uma força muito grande, certo? Então, colegas, eu vou caminhando já para o encerramento e a gente vai discutir mais sobre isso. Então, hoje eu coloquei para vocês o fundamento legal, para aqueles que querem saber de onde eu tiro, né, esses conceitos 5S2B, de onde caminha o alimentarista, mas eu trouxe o primeiro fundamento para que a gente possa ir agora repercutindo outros fundamentos dentro da própria Constituição, retirando agora
e caminhando de uma forma mais efetiva dentro daqueles dispositivos condicionais e legais que também contribuem para a segurança alimentar e nutricional. Se você achou interessante, caminhe conosco. Seja um alimentarista também, como eu sou, e aí você vai poder encontrar mais informações aqui no meu Instagram, frederico.fadc. Nós vamos ter uma live toda terça-feira, né, a partir de agosto. Nós pretendemos fazer uma live semanal. Então, aqueles que estão acompanhando vão participar dessa live, acompanhando o nosso YouTube. Aqui nós temos o Frederico Cunha ADV, né, o meu LinkedIn, e tem também um código, um QR Code, para aqueles que quiserem participar da nossa comunidade. Basta clicar aí e vai entrar num site que vai dizer exatamente o valor de R$ 9,90 por mês para poder participar, tá certo? Então, caminhando para o encerramento, eu envio as minhas saudações alimentaristas a todos. Espero encontrá-los à frente. Nós vamos começar agora a tratar um por um daqueles mandamentos e vamos desmembrar. Aqueles desmembramentos devem dar conforme o feedback que vocês vão dar. Filhote, né? Então, se vocês falarem sobre determinado assunto que seja do seu interesse, a gente vai buscar responder essas perguntas nas lives e daí vão produzir outras perguntas, né? E vamos outros temas para que a gente possa abordar, mas sempre ao redor desses princípios que eu coloquei hoje, a lei, a legislação e os 10 mandamentos que coordenam, que fazem, servem como uma bússola, o norte do advogado alimentarista. Se vocês quiserem saber mais, procurem então nas minhas redes, entrem em contato conosco, participem da nossa comunidade, tá certo? Aqui eu tenho duas inscrições aqui que vocês podem fazer. Nós temos a inscrição da comunidade alimentarista mensal, que é a Calma, R$ 9,90 por mês, e temos a inscrição anual, que é a Calma, R$ 99, tem um descontinho aí, né, de 2 mensalidades, para você participar conosco e ter acesso exclusivo àquilo que for produzido em primeira mão, antes de ser até lançado, e fazer parte da nossa comunidade, onde você vai poder perguntar diretamente para mim sobre suas dúvidas, sobre suas inquietações ou sugestões, certo? Espero que estejam todos bem. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.